Porque, olha, nessa semana, aqui no Ver Mais, no Jornal do Meio-Dia e também em outros programas aqui da RIC TV Record, você acompanhou que um assunto bem importante esteve em discussão: a violência contra a mulher. Você sabia que só aqui em Joinville, segundo dados da Secretaria de Segurança Pública, a cada 24 horas, mais de 12 mulheres são vítimas de algum tipo de violência na cidade? Pois é, os crimes vão desde calúnia e difamação, agressões, ameaças, estupros até assassinatos. E como nunca é demais falar sobre isso, hoje mais uma vez a gente aborda esse tema aqui no programa. Para isso, a gente está recebendo a delegada da Delegacia da Mulher, da Criança, do Adolescente e do Idoso, a Georgia Mariane Gonçalves Bastos, e também a psicóloga da Delegacia da Mulher, Márcia Santos. Boa tarde, meninas. Boa tarde. Muito obrigada pela presença de vocês. Então é um assunto que está aí nacionalmente todo mundo discutindo, a violência contra a mulher. Eu acho que antes de mais nada a gente tem que explicar para o pessoal de casa o que é considerado agressão, violência contra a mulher de fato. Sim. A Lei 11.340, que é a chamada Lei Maria da Penha, vou usar essa denominação, ela elenca 5 tipos de agressões contra a mulher. Agressão física, né, que atinge a integridade física dela, a agressão psicológica, a agressão moral, a agressão patrimonial e também a sexual. Lembrando que nessas situações é importante que a mulher, quando ela sofre agressão, ela tenha vivido alguma questão de submissão, de dominação do homem sobre a mulher. Né? O sentimento de desprezo, de raiva, de humilhação que ele exerce sobre ela. Nesses casos, a Lei 11.340 ampara a mulher vítima desse tipo de violência. Tá. Aqui em Joinville, como eu acabei de citar, então, são muitos os casos registrados de agressão, né? A gente tem que entender que a agressão, como a delegada acabou de falar pra gente, vai muito além da agressão física, né? Exatamente. E eu acho que a grande repercussão nacional neste momento é a discussão sobre a violência psicológica. Que a Márcia pode falar um pouquinho mais sobre isso, que vai na questão de o homem oprimir a mulher, o homem impedir a sua locomoção, humilhar, sabe, usá-la como chacota, e isso não provoca agressões físicas, e um laudo pericial não consegue atestar isso, mas isso gera uma consequência psicológica para essa mulher. Tá certo, Márcia. Então fala um pouquinho pra gente dessa consequência psicológica nessas mulheres que são agredidas psicologicamente. Pois então, o medo é o principal deles. O medo, a tristeza, essas mulheres, a autoestima delas também é muito diminuída. Elas se afastam dos familiares, eles se afastam de amigos. Eu acho que esse é um ponto importante, e justamente o que a delegada falou, nem todo caso se caracteriza como violência doméstica, considerando aquilo que preconiza a Lei Maria da Penha, né? É preciso que a mulher seja subjugada, que essa interação com o mundo seja tolhida pelo agressor. E por que em muitos casos a mulher acaba não denunciando esses agressores? Acho que é mais pela falta de conhecimento, de saber que isso é uma agressão, ou medo mesmo? Não, elas sabem que aquilo que elas estão sofrendo violência, né? Seja psicológica, patrimonial, enfim, sexual, elas sabem que elas estão sofrendo. Mas justamente em função dela ter sido tolhida em todos esses setores da vida dela, ela não tem, às vezes, a situação econômica não permite que ela saia, né? Ela não consegue, ela se afastou do mundo, né? Em função desse marido, que ele é opressor, desse companheiro que é opressor, né? Então esse afastamento faz com que ela sinta medo, a autoestima dela cai muito, né? Ela não acredita, o sentimento dela de autoeficácia, de que ela vai dar conta desse mundo, também foi tolhido. Ela não se sente capaz de dar conta das coisas. Então, isso faz com que ela se mantenha na situação. A ausência de apoio familiar também, né? É um fator que faz com que ela fique, né, ao lado desse homem, né? Entendi. O controle que ele exerce sobre ela é tão grande que muitas vezes ela nem tem esse convívio social, não tem amigas, não tem... Muitas vezes não tem. Nós recebemos um caso em que... a situação dessa mulher, ela trabalhava, mas o companheiro ia até o local de trabalho, ele ficava esperando ela durante todo o expediente. Gente, a gente às vezes não acredita que esse tipo de coisa pode acontecer nos dias de hoje ainda, mas muitas mulheres ainda sofrem com isso, né? Muitas mulheres sofrem, mas só que a gente não vê, né? E muitas vezes elas também não reconhecem, né, que elas estão debaixo desse jugo. Eu percebo bastante isso, né, Márcia? Tem também isso.
Agora, já tem muitos casos também que a mulher vai lá, denuncia e depois se arrepende, né? Volta atrás ou sente falta daquele companheiro ali do lado dela. Nesses casos aí, como é que vocês tentam tratar? Quando o crime depende de representação, como a calúnia, a injúria e a ameaça, nós temos condições de colher a renúncia dela e encaminhar para o judiciário para que ele manifeste pelo arquivamento, no caso do promotor de justiça. Nos casos de lesão corporal, aí nós não temos condições de, digamos, usar a palavra popularmente, arquivar. Né? Nós somos obrigados a ouvir tanto a vítima como o autor, as testemunhas, e encaminhar para o judiciário, onde a possibilidade dele ser denunciado é enorme se tiver a perícia, o laudo pericial constatado que houve algum tipo de lesão corporal. Qual que é a primeira medida que vocês tomam, então, no caso de detectada uma agressão ali? Nós confeccionamos o boletim de ocorrência e imediatamente já expedimos guias para ela que vá até o IML fazer o exame de corpo de delito. Com a chegada desse exame de corpo de delito, nós instauramos o inquérito. Isso eu falo quando não fazemos medida protetiva de imediato, porque a vítima, no momento que ela chega na delegacia, ela pode de imediato falar: eu quero medida protetiva, eu quero que o autor não se aproxime de mim, dos meus filhos. Ela pode dizer isso para vocês? Pode. Aí nós vamos avaliar se o contexto dela configura, adentra na Lei 11.340, ela vai ser encaminhada pela psicóloga policial, que vai fazer ali uma escuta, um acolhimento, em seguida passa para o escrivão colher a oitiva dela. E aí nós remetemos para o judiciário para que o juiz se manifeste sobre o deferimento ou não dessa medida. O primeiro passo, então, para quem quer denunciar, é procurar vocês, tem algum telefone? Sim, às vezes você não quer se identificar de primeira. Justamente no caso de lesão corporal, o vizinho, os parentes podem comunicar o fato, não necessariamente a vítima. Não precisa ser a vítima. Isso, procurar a delegacia de polícia, senão nós temos um 181, que é o nosso disque denúncia da Polícia Civil 181, também. Então, para quem quiser denunciar. Isso. Tá. Agora, Márcia, o tratamento para essas mulheres que sofrem, né, esse tipo de agressão, esse tipo de violência, como ele é feito? Pois então, a delegacia não trabalha com tratamento, né? Mas assim, a gente encaminha para tratamento, a gente orienta o tratamento. E a gente orienta, especialmente para romper com esse ciclo, que essa mulher busque um atendimento jurídico, porque existe uma confusão. Ela fica, às vezes, com o agressor por questões econômicas, e aí está tudo relacionado com patrimônio também na cabeça dela. Então, procurar uma assistência jurídica para ela ver questões de bens, relacionadas a bens, procurar um profissional da psicologia, né? Enfim, algum tratamento que ajude essa mulher a sair desse ciclo de violência, que não é uma coisa tão simples, né? Além da questão financeira que você citou, muitas a gente escuta falar, quando a gente vê na televisão, vê em casos na internet também, que por causa do meu filho, né? Eu não queria que ele ficasse sem família, sem a questão da instituição da família dentro de casa, teve que separar do pai. Isso aí vocês devem ver muito também, né? A gente ouve muito, mas isso tá dentro da literatura, que vai trabalhar a questão do ciclo da violência. Ela às vezes é a questão do filho, mas também porque ela gosta desse homem, né? Quando uma pessoa vai se relacionar com alguém, você se relaciona acreditando que vai dar certo, né? Claro. Então tem toda a expectativa que vai dar certo. O que acontece na rotina, do dia a dia? Se esse sujeito ele tem uma tendência a agir de uma maneira agressiva, isso vai aparecer na rotina. Ele vai começar a ficar irritado com algumas coisas, ele vai começar a quebrar coisas. Prestar atenção nesses pequenos sinais. É uma quebra de barreiras. É uma quebra de barreiras. Então, o que acontece? Aí ele fica irritado, dá uma explosão, que é quando ele bate, quando ele agride essa mulher. E a mulher nunca está esperando, né? Na verdade, que o homem vai fazer isso. Nenhuma mulher espera, né? Que ele vá lidar com a situação de uma maneira agressiva, né? E aí, nesse processo, restabelece a harmonia com a lua de mel, com a fase da lua de mel, que é quando depois que ele bate, ele pede desculpa. Mas o que isso? Isso gera na cabeça da mulher uma ideia de que esse homem vai mudar. Né? É a expectativa dela. E ela fica presa nesse ciclo. Bom, então. Meninas, muito obrigada. Infelizmente, a gente não tem tanto tempo para ficar falando. Dava para fazer o programa inteiro só sobre esse assunto. Sim. Muito obrigada pela presença de vocês, pelos esclarecimentos. Então, quem quiser entrar em contato, 181, dá para fazer as denúncias e entrar em contato, tirar dúvidas, tudo sobre a violência contra a mulher. Estamos à disposição. Tá certo. Muito obrigada.